Ele estava disposto a fazer tudo para conquistá-la e vendeu sua própria pele, mas não esperava por isso. E esse é o filme O Homem que Vendeu Sua Pele de 2020. E eu sou o EF, o esticado na farofa. Então vem comigo e vamos recapitular. Tudo começa em uma galeria de arte moderna, onde uma equipe está preparando um quadro novo que faria muito sucesso. E logo depois vemos uma prisão e um cara é jogado em uma solitária, mas quando ele entra vemos que não tem nada de solitária, porque a superlotação estava cantando. E agora vamos entender como ele chegou nesse lugar. Um casal está em um trem, e o cara se chama Sam, e ele está todo feliz, mas quando ele quer abraçar sua namorada, ela diz que as pessoas poderiam ver e ele senta separado. E aqui vemos que tudo estava errado, pois ela começa a dizer que ainda não contou para a mãe dela sobre os dois, e ela estava marcando um encontro com outra pessoa, mas ela iria apenas para não causar problemas. A Bir diz que o amava, mesmo com isso tudo acontecendo, e não desistiria do amor dele, então ele começa a dizer que queria se casar com ela ali mesmo e faria uma revolução pelo amor, e começa a fazer uma festa no trem e todos comemoram, mas logo depois ele é preso e o policial dele diz que o crime dele é falar que faria uma revolução, e na ficha dele diz que ele ficaria preso por 2 anos por ser gado demais. Um dos policiais era seu primo, e abre a janela e diz para ele fugir ou nunca mais conseguiria sair daquele lugar. E ele consegue sair do lugar e vai direto para a casa da Bir, e ela estava em casa conversando com um cara de outro país. E Sam começa a dizer que eles deveriam sair do país juntos, porque agora ele estava foragido. Mas ela não queria, porque tinha uma vida boa ali. E aparece o cara que estava na casa dela, e ele trabalhava no consulado. Então tinha condições para ter uma vida boa. E nisso ele entende o que estava acontecendo e vai embora triste. Mas à noite ela pega seu carro e atravessa a fronteira, e ele estava dentro do carro porque essa seria a última vez que eles se veriam, e ele não poderia voltar ou a pena seria maior ainda. Se passa algum tempo e agora Sam está tentando seguir sua vida, mas ele não parava de pensar nela, e agora ela estava casada e seu dia era sempre a mesma coisa, indo trabalhar em uma fábrica de frangos, e à noite ele vai com seu amigo em uma exposição de arte para fingir que estava olhando o local, mas na verdade eles só queriam pegar comida porque com o que eles ganhavam não era suficiente para pagar todas as contas. Uma certa noite, Sam decide ir sozinho depois do trabalho, e chegando na exposição, ele tenta passar despercebido, mas precisava de nome para entrar. E ele não sabe o que fazer e aproveita uma distração e consegue. O problema é que uma das organizadoras aparece e diz que sabia que ele é um refugiado, e diz para ele voltar no fim da exposição que deixaria uma marmita com o que sobrar, e ele fica bolado. O dono da exposição vê a situação e vai atrás dele, porque queria conversar e fazer uma proposta. Ele o chama para beber e ele não fazia isso há muito tempo, e Sam diz que estava precisando de dinheiro para salvar sua namorada da mão de um monstro, e Jeffrey o chama para ser uma de suas artes, e no dia seguinte ele começa a pensar na proposta, mas seu amigo diz que isso era muito suspeito e poderia dar ruim. Mas ele estava animado porque aquilo poderia ser oportunidade de mudar sua vida. Chegando em casa, ele faz uma chamada de vídeo com Aber, e agora ele estava criando esperança, mas de fundo aparece o marido dela e ele precisa desligar a chamada, e agora ele tem certeza da besteira que vai fazer, porque precisava salvá-la antes que ele coloque um boneco nela. E galera, aí eu te pergunto, a mulher está tendo uma vida boa e um país tranquilo, com o marido tranquilo, qual a chance dela querer fugir com seu madruga do Oriente? Mas vamos ver até onde isso vai. Sam vai até a casa do artista, e chegando sua secretária aparece e começa a olhar para ele de forma diferente, como se ele fosse apenas um objeto, e apresenta o contrato de trabalho, e nesse contrato diz que ele aceitaria se tornar uma obra de arte e viajaria ao mundo em exposição, e ele aceita. Jeffrey começa a fazer a arte e ele estava fazendo uma tatuagem no seu corpo, e quando termina, ele começa a fazer uma entrevista e diz que pessoas refugiadas estão sempre migrando de um lado para o outro, sem saber para onde ir, mas transformando ele em uma obra de arte, ele conseguiria ir para qualquer lugar, porque a burocracia é muito menor, e ele desenhou um visto em suas costas.
À noite ele vai falar com seu amigo e os dois começam a comemorar. Mas quando ele diz que viajaria ao mundo, os dois começam a brigar porque o careca fica com inveja. Em sua primeira viagem, eles iriam para a Bélgica e dessa forma ele poderia visitá-la. E tenta fazer uma chamada de vídeo, mas o marido dela aparece na hora e diz que já que ele estava famoso, poderia aparecer na casa deles quando quiser. E começa a provocar dizendo que os dois eram muito felizes e ele desliga com raiva. Depois disso, sua vida começa a mudar, mas não da forma que ele imaginava, pois eles começam a fazer ensaios, mas eles só tiravam fotos das suas costas, e ele não entende porque não pode aparecer para as pessoas o conhecerem, e tudo que era mostrado era apenas as suas costas, então nunca o reconheceriam. Ele começa a participar de várias exposições e ele sempre precisava ficar sentado de costas para as pessoas verem, e uma pequena excursão aparece e pergunta o que era aquilo, e a mulher diz que aquilo era o visto mais poderoso do mundo que dava acesso a todos os países, e elas querem tirar uma foto com Sam, mas quando ele levanta, os seguranças aparecem e mandam ele voltar para o lugar, porque agora ele não era dono dele mesmo. E no dia seguinte, ele está no hotel quando um familiar dele que estava no país aparece e diz que ele estava desonrando a família se expondo dessa forma, como se fosse uma aberração de circo, mas ele não liga porque aquilo estava dando uma oportunidade dele ter uma vida melhor. Depois disso, ele decide ligar para casa, e sua mãe estava nervosa por expor a família dessa forma, e todos estavam comentando sobre aquela tatuagem, e por serem da Síria, a religião deles não permitia essas coisas, e sua família não queria o escutar. E os dias vão se passando, e ele começa a se sentir vazio, então decide fazer uma besteira e vai até a casa da Bir, e fica esperando na portaria. Já avisei que vai dar merda isso. A Bir aparece e fica nervosa, pois não o esperava, e ele tenta dizer que sua vida estava mudando e agora os dois poderiam ficar juntos, mas ela não quer falar nada e diz que ele deveria ir embora, e ele acha que ela não queria nada com ele, mas seu marido estava observando, então ela não poderia dar mole. O problema é que no dia seguinte ele está se preparando para mais uma exposição e o marido dela faz questão dos dois irem no lugar, e dessa forma ele se sentiria mais humilhado ainda. Chegando na sua exposição, ele começa a dizer para Sam sentar, porque ele é apenas uma obra de arte, e os dois começam a brigar no meio de todos, e na raiva, o cara dá um soco na moldura que valia mais de 300 mil dólares, e os dois são levados para a delegacia, mas Sam estava protegido pelos melhores advogados e recursos do país, então nada aconteceria, e agora a Bir começa a ficar balançada. Sam está em casa quando ela aparece querendo conversar, e agora ele não sabe o que ela quer, e ele diz que agora com essa vida consegue dar uma boa condição para os dois viverem, mas as mulheres sempre querem mais, e ela diz que ficaria com ele, mas não pode viver com uma pessoa que fica se expondo dessa forma, então ele vai falar com seu advogado para saber o que fazer, e ele diz que ele só estava valendo enquanto estava passando pelas exposições, e ele estava ganhando bem, porque 1/3 dos lucros ia tudo para ele. Os dias continuam se passando, e a secretária do Jeffrey aparece e diz que a mãe dele deu uma falecida de leve depois de saber de tudo o que estava acontecendo, mas eles só puderam contar essa notícia depois das exposições ou ele iria querer voltar para casa. Ah não, aí ele extrapolou, ele mete a bala. E nisso ele fica revoltado, mas Jeffrey não quer saber e diz que agora essa é a vida dele, e se voltar para o país como cidadão seria preso, e com todo esse estresse sua tatuagem começou a infeccionar. A Bee liga para saber como estavam as coisas, pois em casa estava difícil, e Sam diz que estava conhecendo uma mulher chamada Soraya, mas ele estava apenas tentando fazer ciúmes, até porque ela o trocou, e depois ele vai para a próxima exposição, mas agora o público estava diminuindo, e faltavam apenas 3 meses para finalizar seu contrato, e nisso ele estaria livre, e agora ele precisa pensar no que fazer, porque o dinheiro vai parar de entrar. Na próxima exposição, eles vão até a casa de um bilionário excêntrico, e ele diz que aquela obra poderia valer muito, ainda mais que o país do Sam estava em lutaria constante, então significa que ele é algo único, e Jeffrey decide o vender, porque sempre que suas exposições chegavam no limite, elas ficavam com valores astronômicos, e durante o leilão, eles conseguem um valor de 5 milhões de dólares, mas nesse momento, Sam já não aguentava mais essa vida, e puxa um fone de ouvido e finge
que explodiria tudo, e geral sai correndo desesperado. Ele acaba sendo preso mais uma vez, mas foi seu momento de paz em muito tempo, e seu advogado aparece com a Beer e eles conseguem uma forma dele ser liberto daquele contrato e continuar com a tatuagem. E Soraya fica com raiva porque aquilo poderia causar muito problema, pois ele estava carregando uma obra de 5 milhões nas costas. Ele já havia planejado tudo, e Jeffrey sabia o que iria acontecer, pois caso ele voltasse para a Síria, tudo daria ruim, e ele acaba sendo pego e falecido ao vivo para o mundo todo, mas aquilo foi apenas uma simulação, porque ele vendeu a tatuagem nas suas costas e conseguiu uma nova identidade para viver com a Beer. E agora ele era um homem livre com muito dinheiro e também... Gado demais! Galera, se você não quiser ser como o Sam, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado. E vamos torcer para não passar o moreno tatuado com cara de bandido perto da Beer. Ou então o Sam vai precisar tatuar o rosto e virar o MC Bilal. Agora eu vou nessa, então fui!